A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Hoje o tema é comida e bebida. Peguei em alguns livros que tenho aqui em casa e onde aparecem referências à comida e à bebida que ficaram na minha memória. Fui buscá-los. Tive este pensamento depois de terminar de ler Chiquinho, de Baltasar Lopes, que fala justamente sobre a falta da comida e da bebida, sobre a grande fome nos anos 30, 40 em Cabo Verde. Também, o primeiro livro que me veio à memória sobre este tema foi A Cidade e as Serras, que eu não tenho aqui em casa e, portanto, não vou pegar nele. Mas porquê? Porque desde miúda, na casa dos meus avós, sempre que se servia canja, recordavam-nos esta frase que aparece na Cidade e as Serras, dessa de Queiroz, que era: a canja era de galinha e rescendia. E eu nunca mais me esqueci disto. Tenho pena de não ter aqui esse livro. Tenho aqui 7 livros com referências à comida de que eu me lembrava, que ficaram na minha memória. A começar por este, que foi o livro que eu acabei de ler ontem, que tem aqui uma passagem, justamente como eu disse, sobre a falta de comida. Então, das ilhas chegavam notícias alarmantes. Por toda a parte, a seca estendera as suas garras insaciáveis. Em Santiago, a praia enchera-se literalmente de gente fugida do interior. E por onde se andasse, eram famintos dormindo ao relento, no Monte Tagarro, na Praça dos Governadores, na Ponte da Alfândega. Andrezinho mandou ao Ministro das Colónias, em nome do Grêmio, um telegrama pedindo socorros urgentes e lançou em São Vicente a ideia do que ele chamou imposto sobre o cocktail. Cada qual pusesse em caixas que se colocariam pela cidade nos postos de luz elétrica o valor do cocktail que tomaria e de que era dever imperativo privar-se em tal conjuntura, para auxílio dos famintos das ilhas. Era bem de Andrezinho este teste das possibilidades de civismo dos mindelenses. Pronto, este é um excerto então de Chiquinho, de Baltasar Lopes. Isto foi um livro que eu trouxe de Cabo Verde quando estive lá em agosto passado. E só agora é que eu li. Tenho aqui também O Cemitério de Pianos, do José Luís Peixoto, e tem aqui uma passagem, há mais que uma, mas esta eu lembrava-me. Portanto, isto são partes destes livros que ficaram mesmo na minha memória, não é? E então, este é... durante toda a minha infância, em certos serões, a minha mãe aquecia uma chocolateira de água e pedia-me para ir ao quintal buscar uma folha de limoeiro. O nosso limoeiro tinha folhas grandes e grossas, custosas de desprender-se e que faziam barulho no momento em que as arrancava dos ramos mais baixos. A minha mãe lavava a folha e mergulhava-a dentro de água a ferver para fazer o nosso chá. Era nesse momento que trazia para o centro da mesa um embrulho de papel pardo que lentamente, sob o meu olhar, abria. Eram 2 bolos que tinha comprado na padaria e que com a ponta da faca cortava ao meio. Eu subia para cima de um banco e tirava 2 canecas do armário. Sentávamos-nos à mesa, mãe e filho, a comer as nossas metades do bolo e a beber chá. A seguir, a minha mãe contava histórias que terminavam sempre com o riso do meu pai. A minha mãe quase se ria ao explicar o riso do meu pai. Depois, a minha mãe dizia que o meu pai era muito valioso. É um excerto, então, de Cemitério de Pianos, do José Luís Peixoto. Agora, este é o Requiem, do António Tabucchi, que é o passeio que está previsto para o próximo fim de semana do Requiem,
que eu vou fazer, passeio literário, e tem várias partes, este livro tem várias partes sobre comida e também sobre bebida, mas eu escolhi aqui uma sobre o sarrabulho, que é: o sarrabulho vinha numa travessa de barro, daquelas castanhas, com flores amarelas em relevo de tipo popular. À primeira vista tinha um aspecto repelente. No meio da travessa estavam as batatas, aloiradas na gordura, e em redor os rojões e as tripas. O conjunto estava empapado de um molho castanho que devia ser vinho ou sangue cozido. Não fazia a mínima ideia. É a primeira vez que como uma coisa destas, disse eu. E depois mais à frente: gostaram? Perguntou com ar envergonhado a cozinheira, não é? Ficámos doidos, disse o Tadeus, o meu amigo, diz que é o prato melhor que comeu na vida dele. Olhou para mim e disse-me: confirma, meu tímido. E mais à frente ela vai dar a receita, vai explicar como é que faz este sarrabulho, mas eu vou poupar-vos. Então, Requiem, de António Tabucchi, passeio este fim de semana. Então, agora é do Jorge Amado, A Tenda dos Milagres. Foi um jantar que fizemos há muitos anos, eu e o Luís Serpa, à base deste livro. Então, há aqui uma parte que é: quitutes e iguarias, além dos livros, uniam o mulato baiano e o escuro peninsular, ambos de forte apetite e gosto apurado, ambos cozinheiros de mão cheia. Arcanjo não tinha rival em certos pratos baianos, sua moqueca de arraia era sublime. Bonfatti preparava uma pasta asciutta ai funghi secchi de se lamber os dedos, reclamando contra a inexistência na Bahia de ingredientes indispensáveis. Das conversas e de almoços dominicais nasceu a ideia de um manual de culinária baiana, reunindo receitas até então transmitidas oralmente ou anotadas em cadernos de cozinha. Não foi pacífico o acerto da edição, querendo Bonfatti reduzir o texto às receitas com meia página de prefácio, se muito, enquanto Arcanjo exigia a publicação na íntegra, sem cortes, antes a pesquisa, os comentários, o estudo extenso, depois das receitas. É de A Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. E agora a Sibila, da Agostina Bessa Luís. Tem várias referências à comida também. Vou ler 3 curtas referências à comida. Então: choravam-na muito atrás das portas. O pai trazia-lhe sempre um mimo particular, um lenço de seda, um pacote de lérias, e sentava-se à sua beira para lhe dizer que partiriam ambos um dia para ver a festa dos remédios em Lamego, levando um farnel de bolos de bacalhau em cujo preparo Maria era perita, esmoendo o peixe seco a golpes de martelo na pedra da lareira. Quina sorria sem ânimo. Depois outra é esta. Lérias são bolos, né, da região de Amarante, de onde é a Agostina. Depois aqui esta diz: nos começos do inverno a família abalou de folgozinho. Maria, com o filho Abel, despediu-se na estação levando recados das raparigas e um cartucho de rosquilhos para as crianças, que agradeceram gravemente sem o abrir. Rosquilhos são também uns bolos de Marco de Canaveses ou de Monção. Eu encontrei 2 referências, talvez haja nos 2 sítios. Inclino-me mais para Marco de Canaveses, mais próximo da zona da Agostina e de onde se passa esta história da Sibila. E ainda a terceira, que é: Estina deixou-o falar e serviu-lhe uma ceia substancial. Bucho recheado com farinha de milho, velho prato do cardápio da casa da Fessada, porque os nomes das casas transmitem-se pelos filhos varões, mas os seus costumes são herança das mulheres. E são 3 pequenos certos sobre comida
da Sibila, da Agostina Bessa Luís. Agora, este é num registro totalmente diferente, é o Walden, de Henry David Thoreau. E encontrei aqui duas, há mais também, mas num registro totalmente diferente enfim, da subsistência, da sobrevivência, do ser autossuficiente no meio da floresta. Aqui uma sobre ovelhas, carneiros, borrego, comida, não é? Também. Costumo pensar que os homens são menos guardadores de rebanhos do que os rebanhos são guardadores dos homens, pois os rebanhos são muito mais livres do que os homens. E depois aqui este é... aqui, sobre o pão. Qualquer habitante da Nova Inglaterra, terra do centeio e do milho, pode facilmente colher os ingredientes do pão sem precisar depender de mercados distantes e instáveis. Estamos, porém, tão longe da simplicidade e da autonomia que em Concord a farinha fresca e doce raramente é vendida nas lojas e as papas ou outras formas ainda mais grosseiras do milho dificilmente são utilizadas por alguém. Em geral, o fazendeiro dá ao gado ou aos porcos o grão que ele produz e compra no armazém a farinha, que é no mínimo menos saudável e mais cara. E finalmente, o Codex 632 do José Rodrigues dos Santos. Já li há algum tempo e não me esqueci desta parte em que o nosso personagem está no consulado português no Rio de Janeiro, é recebido pelo cônsul que o convida a almoçar. Então é assim, terminaram a sopa e o empregado levou os pratos. Voltou instantes mais tarde com uma travessa fumegante. Era lombo de porco assado, que serviu com arroz de tomate e ervilhas e ainda batatas assadas. Encheu depois os copos de água e de tinto alentejano. E depois, mais à frente, esta é que é a parte que eu me lembrava bem, que é, então, esse lombo assado? Perguntou o cônsul, apontando para o prato do convidado. Uma maravilha, elogiou Tomás, e esta ideia de porem batatas doces no meio das outras é formidável. É, não é? E é disto que eu me lembro, porque eu comecei a misturar batatas doces e batatas não doces por causa desta passagem deste livro. É engraçado, não é? Enfim, são 7 livros que eu trouxe aqui. Este último, já agora, o Codex 632, do José Rodrigues dos Santos. O Walden, do Henry David Thoreau. A Sibila, da Agostina Bessa Luís. Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. O Requiem, de António Tabucchi. Passeio, este fim de semana. O Cemitério de Pianos, de José Luís Peixoto. E o Chiquinho, de Baltasar Lopes. Eu tenho mais, mas ficam para outra vez. Se quiserem mandar-me as vossas ideias, as vossas memórias, recordações de comida nos livros, podem escrever nos comentários do episódio ou mandar-me e-mail para lerporaí@lerporaí.com. Lembro que, além deste fim de semana, o passeio do Requiem, de António Tabucchi, no dia 25 haverá o passeio com as naus, de António Lobantunes. Vamos andar pela zona de Arroios, viajando entre a época das descobertas e a da descolonização. Os detalhes, para saber tudo, estão na página Eventos do website do Ler Por Aí, lerporaí.com. E também lembrar a festa dos 18 anos do Ler Por Aí. Vai ser no dia 31 de maio, uma sexta-feira, na Casa Mocambo, entre as 18 e as 23 horas. Vai haver leitura em voz alta, tertúlia literária, petisco literário, exposição, instalação, mini-feira, viagem musical. E gostava muito de vos encontrar lá.
para celebrar comigo. Espero que tenham gostado deste episódio. Até breve. Muito obrigada por estarem comigo desse lado. Não se esqueçam de subscrever o podcast, dar estrelinhas, subscrever o canal, pôr um gosto no episódio. No Spotify há uma perguntinha que eu pedia para responderem. Tudo isto para ajudar este nosso podcast a tornar-se um grande podcast. Obrigada mais uma vez e até ao próximo episódio. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.